E aí na fisiologia, né? Então a função respiratória ela vai se processar mediante três atividades distintas, definidas como a ventilação, a perfusão e também a difusão. Vocês vão ouvir diversas vezes aqueles que vão ter a oportunidade de estar em hospitais, né, trabalhando a vida inteira em hospitais, vão ter a oportunidade de ter, né, esta verbalização sobre perfusão, como que está a perfusão do paciente. Né? A ventilação ela é através da qual o ar da atmosfera chega aos alvéolos. A perfusão é o processo pelo qual o sangue venoso o sangue venoso que vem do coração chega aos capilares dos alvéolos, né, pelo fluxo sanguíneo pulmonar, e a difusão é o processo em que o oxigênio contido nos alvéolos passa para o sangue, ao mesmo tempo em que o gás carbônico contido no sangue passa para os alvéolos. Então, esses processos, em algum momento, eles podem estar, né, alterados em um paciente que esteja hospitalizado. Nós vamos ver as questões de normalidade em relação a esses processos. Respiração externa. A ventilação é o processo de conduzir o ar da atmosfera até os alvéolos pulmonares. E aí nós vamos passar pelas vias aéreas superiores com o aquecimento, umidificação e filtragem desse ar. A expansão e retração dos pulmões promove a entrada e saída do seu interior. Dentro desse processo, nós vamos ter aí os movimentos do músculo diafragma e também, né, os movimentos de elevação e abaixamento das costelas pela ação dos músculos intercostais. Na inspiração, então na inspiração nós temos a contração do músculo diafragma e a expansão torácica, assim como também a contração dos músculos intercostais. O volume, ou seja, o tamanho, o volume pulmonar aumenta, a pressão interna diminui e aí o ar tem o processo de entrada conforme está indicado aqui na região das fossas nasais. Ao mesmo tempo que nós temos aí dentro da expiração o relaxamento dessa musculatura, uma diminuição do volume, a pressão interna aumenta e o ar tem a sua saída. E aí nós temos o processo da ventilação pulmonar. Aqui uma outra imagem, onde nesta imagem nós temos do lado direito dessa imagem, né, a expansão pulmonar e a inspiração. E do lado esquerdo nós temos aí a diminuição e a expiração. Observando aqui a contração do músculo diafragma e do lado da expiração o relaxamento desta musculatura. A tendência natural dos pulmões é de colapsar. Colapsar é entrar em contato, é de buscar as suas paredes, né, elas se juntarem. Essa é a tendência da estrutura, né, dos pulmões. Essa tendência ela vai se dever a dois fatores: fibras elásticas abundantes no tecido pulmonar e a chamada tensão superficial do líquido que reveste internamente os alvéolos. Né? Isso daí é contrabalançado por uma mistura de lipoproteínas, chamado de surfactante, secretado por células especiais que estão no epitélio e no revestimento dos alvéolos. Então, nessa imagem nós temos aí as células que elas secretam, né, esse surfactante para poder manter essas paredes, né, úmidas e que permitam que ocorra uma troca gasosa de uma maneira facilitada. Esta é a função e essa é a ideia dessa troca venosa, dessa troca de gases. E a ventilação pulmonar? O espaço pleural mantém permanentemente uma pressão negativa no seu interior, o que impede o colapso dos pulmões. Exatamente, também vocês terão muito contato em relação ao serviço de emergências, quando pacientes, eles, né, por algum
problema, eles recebem, né, uma ação perfuro-cortante. Essa ação perfuro-cortante, ela pode atingir a estrutura pleural e aí fazer com que esta pressão, que ela é sempre mantida de forma negativa, ela possa se romper. Então aí você pode ter, né, o pulmão colabado, que é referente a essa imagem anterior, da qual nós vimos aqui um pulmão colabado ou colapsado. Então essa imagem ela é visível em radiografias. Daí um paciente que possa, né, ter uma ação perfuro-cortante, né, uma lesão por um instrumento definido popularmente como arma branca e que atingiu a pleura, pode causar essas características, daí uma necessidade de manter uma intervenção hospitalar. Vamos ainda falando de ventilação e falando da diferença entre a frequência respiratória e o volume corrente. O que nós vamos observar é que o volume corrente, ele normalmente tem cerca de 500 ml, um volume que está ali dentro da parte respiratória. E essa frequência de inspiração e expiração, em um período de 1 minuto, em média é de 12 respirações. Portanto, o volume minuto respiratório é em média de 6 litros por minuto. É um quantitativo em relação à questão de respiração, aquilo que está sendo inspirado e expirado. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre a respiração externa. Até daqui a pouco, até lá. Tchau, tchau.